Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência ao fascismo, às imbecilidades e às estupidezas. Alegrias! Além de destruir o país, ainda entregamos o que sobra aos Estados Unidos? É isto? Vejam, agora está mais do que claro a relação entre a Lava Jato e o Departamento de Estado dos Estados Unidos. Quando houve denúncias de que Sérgio Moro era o homem do Departamento de Estado dos Estados Unidos no Brasil, ninguém deu muito crédito, a não ser certos setores da esquerda. Mas agora, como o produto fermentado vem à tona, fica mais clara a cooperação entre a Lava Jato e os Estados Unidos. Fica mais claro até que ponto a Lava Jato defendeu interesses comerciais dos Estados Unidos no Brasil. Até que ponto foi premeditada a destruição das grandes construtoras civis do Brasil. E não apenas a prisão, ou inquérito, ou interrogatório dos seus executivos, mas a destruição completa da construção civil brasileira que se espraiava pelo mundo, da África à América Central, à Arábia. Até que ponto foi lesivo aos interesses nacionais a Lava Jato. O advogado Cristiano Zanin, advogado de Lula, está pedindo no mandado de segurança que sejam abertas as negociações, as conversações, o material sigiloso que existe entre a Lava Jato e os Estados Unidos, que em primeira instância foi negado pelo atual ministro da Justiça, que é terrivelmente evangélico. E aí eu me lembro que quando os juízes governaram os hebreus, foi o pior governo que os hebreus tiveram. Está lá na Bíblia, no Velho Testamento, juízes. Só quando entram reis é que melhora a vida do povo hebreu. Os juízes foram um desastre completo. E este juiz ou ministro da Justiça não segue caminho diferente ao negar acesso às informações de situações que podem ser lesivas ao Brasil. Então nós temos duas vertentes, agora duas vertentes, mas antes era uma única vertente. Sérgio Moro e Bolsonaro, Sérgio Moro e os financistas brasileiros, Sérgio Moro e a elite do atraso brasileiro, Sérgio Moro e Michel Temer, Sérgio Moro e toda a reação brasileira unida para entregar o país e as riquezas do país aos Estados Unidos. É mais do que claro. Vem Paulo Guedes logo em seguida para vender a Petrobras, a Eletrobras, o Banco do Brasil, entrega tudo. O pré-sal, tudo entregue. E vem Bolsonaro para destruir o que nós temos. Bolsonaro me faz lembrar exatamente a passagem bíblica sobre o demônio. A Bíblia diz que o demônio é aquele que vem para mentir, para roubar e destruir. E ele não faz outra coisa. É porque ainda não se apurou possíveis roubos. Mas já tem por aí o caminho da rachadinha, que vai longe com Queiroz. Então, neste pandemônio, agora, por acaso, o Sérgio Moro entra em controvérsia com o Bolsonaro e passa para a oposição ao Bolsonaro. Mas ele estava na jogada, esteve e está ainda a Lava Jato na jogada de destruição do Brasil e de entrega do Brasil aos interesses norte-americanos, de submissão total. As atitudes de Bolsonaro com relação a Trump são de total submissão, desde bater continência para a bandeira até dizer Trump I love you e coisas desse tipo. É a entrega do Brasil. E me admira muito as Forças Armadas, eu volto a bater nessa tecla, me admira muito. Onde está o nacionalismo, onde está o patriotismo das Forças Armadas brasileiras, que participam indiretamente e às vezes diretamente, através de ministérios e outros cargos, 6.100 cargos, ou 11.500 cargos, conforme diz a deputada Jandira Fegali, participam desta orgia antipatriótica. A gente precisa, o povo brasileiro tem direito, os cidadãos brasileiros têm direito de saber que negociações foram feitas entre a Lava Jato e os Estados Unidos, o FBI, o Departamento de Estado. O quanto isto foi lesivo aos interesses nacionais. Como essas pessoas da Lava Jato trabalharam em conluio com o Departamento de Estado dos Estados Unidos. Nós saberemos disto. Pois como relembra Bolsonaro,
Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós conheceremos a verdade, e ela nos libertará. Aos pouquinhos, conforme diz meu psicanalista. Vamos seguir juntos. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.